Olá, meninos e meninas, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse salgado, ó. É um salgado de hambúrguer. Vocês vão gostar, tá? Dá para fazer para vender. É muito bom e vale a pena, tá? E os ingredientes é bem simples, é tudo coisa que você tem em casa. Vai precisar de farinha de trigo, fermento para pão. Eu estou usando o fermento fresco, mas você pode usar o fermento seco, não tem problema nenhum, tá ok? Açúcar, sal, ovo, é bem simples, óleo e o leite. O leite é o leite morno, mais para frio que para quente, tá? Bom, é bem simples. Você vai colocar tudo numa bacia, o sal, o açúcar, o fermento, o ovo, o leite, e depois você vai colocando farinha de trigo aos poucos até dar o ponto de você sovar essa massa. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu sempre falo em todos os meus vídeos em relação ao fermento. Eu uso pouco fermento porque a cidade que eu moro é quente. Se você morar numa cidade mais fria, você pode usar um pouco mais de fermento, tá? Só um detalhe, gente. Eu aconselho vocês não colocar muito fermento, que é para tem gente que tem problema de azia e às vezes você vai comer aquele pão fica com aquele cheiro forte de fermento, né? Porque eu coloco muito fermento. Então, o pão ele tem o tempo certo para crescer com fermento. Então, não adianta você colocar muito fermento. Quando você põe muito fermento, ele vai crescer muito rápido. Isso sem dúvida. Mas aí vai ficar aquele gosto forte, né, de fermento. Tem gente que come da azia. Então, se você põe uma quantidade certa, assim, razoável, ele vai demorar um pouco mais para crescer, mas vai ficar um pão mais gostoso, um pão mais leve. Esta é a minha opinião, tá? Isso eu faço aqui em casa, então eu estou só repassando para se você se interessar e para quem quer saber por que eu uso pouco fermento, tá bom? Bom, gente, aí eu estou só sovando, tá? Nós vamos sovar bem essa massa. Se você vê que ainda está grudando, você coloca um pouquinho mais de farinha de trigo, mas vai colocando a farinha de trigo aos poucos, que é para você não errar o ponto da sua massa, não ficar muito pesada, muito seca, tá ok? Porque pode variar, gente, de cidade para cidade. Tem cidade que é mais fria, aí a farinha, a qualidade da farinha, dependendo do tamanho de ovo que você usa, tudo isso pode mudar. Tá ok? Aí você vai colocar numa bacia, numa panela, vai tampar e vai deixar até crescer de volume, dobrar o volume. Enquanto isso, eu vou estar usando apresuntado, mussarela, cebola, tomate. Isso é opcional, tá? Se você gostar, você não precisa de colocar. E hambúrguer, eu estou usando o industrializado. E orégano e uma gema de ovo para pincelar. Tá? Este é o recheio. Olha, a massa já dobrou de volume. Gente, demorou 2 horas para dobrar de volume, tá? Essa massa aí. Ó, ela já está pronta. Eu vou abrir ela. Outro detalhe que eu ia falar para você. Se você for fazer para vender, é que eu não pensei na hora em fazer para vocês. Só depois que eu pensei. Que eu não tinha nenhum cortador redondo. Olha a massa que bonita. Mas se você não tiver um cortador redondo, você pode usar uma tampa de panela para cortar. Na hora eu não pensei nisso, tá? Para ser sincero para vocês. Porque se você usar, fazer ele redondo, cortar redondo, o que vai acontecer? Não vai sobrar tanta massa na parte de baixo. Aí não vai ficar tão grosso, principalmente se você for fazer para vender, né? Para vender não pode ter muita massa embaixo. E aí se você cortar ele redondo, na hora de fechar não vai juntar tanta massa embaixo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer da massa embaixo, tá? Então, depois que eu abrir ele bem, você abre ele bem fininho, né? Aí eu coloquei o hambúrguer, a mussarela, o presunto, vou colocar a cebola e o tomate. E vou salpicar um pouquinho de orégano por cima e já vou fechar. É bem simples. As rebarbas que sobrar, você volta para a massa, que dá para aproveitar, né? Para fazer outro, tá? Então, aí, gente, ao invés de você cortar quadrado, se você tiver uma tampa de panela, que dá mais ou menos
o tamanho disso aí, você pode cortar. Nesta hora de fechar, ó, que eu falo para vocês, se for redondo, tá vendo? Aí nas laterais não vai sobrar tanta massa assim, ó. Aí ele não vai ficar tão grosso embaixo. Na hora que eu for partir, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas é isso aí, ó, é bem simples. Eu vou fazer o restante, vou fazer só mais um e vou fazer o restante, aí depois eu volto para mostrar para vocês. Ó, esse daí eu abri um pouquinho, porque eu achei que tava meio grosso. Se você achar que tá mais grosso, você pode vir e abrir de novo, não tem problema nenhum, tá? Ó. E se você cortar redondo, não vai ser tanta massa embaixo, ó. Bom, eu vou colocar numa forma. A forma não é untada, gente, é só polvilhada a farinha de trigo. Eu só joguei farinha de trigo em cima, tá? Vou colocar todos os lanchinhos, né, o salgado hambúrguer. Vou passar só a gema de ovo, mais nada. Vou levar para o forno 180 graus. Gente, demorou 45 minutos no meu forno, tá? Eu sempre falo, cada forno é de um jeito. Então, você mais ou menos conhece o seu forno, você vai saber mais ou menos a temperatura certa. Não precisa levar mais para crescer. Acabou de fazer isso daí, já pode colocar no forno, tá? Ó, vou jogar um pouquinho de orégano por cima para ficar bonitinho. Bom, meninos e meninas, essa é a receita. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de se inscrever no canal, dá um joinha, compartilhe com seus amigos, tá ok? Olha, eu vou abrir um para vocês verem. Olha como ficou lindo, gente. Nem precisa deixar crescer e olha como ficou grandão. Ó, eu vou partir. O que eu falo para vocês, olha a parte de baixo, como ficou, ó. Tá vendo? Meio grosso. Então, se você cortar com um cortador redondo, aí se você usar o cortador redondo, ele não vai ficar tão grosso assim embaixo. Então, para vender vai ser melhor. Tá ok? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.